Bom, eu vou falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento muito importante para a nossa história, para a história do mundo, na verdade, principalmente para o cristianismo, né? A Reforma Protestante aconteceu ali na época do século XVI, 1500, 16, 17. Foi um movimento cristão que o mundo naquela época vivia, o domínio religioso era muito grande, a Igreja Católica tinha um domínio, um poder muito grande, né? O Império Católico, o Império Romano ele tomava conta de toda a Europa, ali da Inglaterra, como a gente pode ver no mapa aqui, essa parte de azul, tudo aqui, isso tudo era era dominado pelos romanos. Então a Igreja Católica dominava sobre todos esses países aí, ela não tinha só um poder religioso, mas ela tinha um poder também político. Então ela falava e o rei obedecia. Então o poder da Igreja Católica era muito grande nessa época. E, e assim, o povo já não estava tão querendo mais obedecer à Igreja Católica, de certa forma, então se começou pequenas tentativas de reforma aqui e ali, né? Só que a reforma protestante que a gente conhece de fato, ela se deu início assim com a história principal de Martim Lutero. Martim Lutero foi um dos grandes nomes dessa reforma, foi o nome que mais ficou conhecido, porque ele era um monge da Igreja Católica, e ele estava buscando fazer o que era certo diante de Deus, buscando as coisas certas, mas ele viu dentro da Igreja Católica que tem muitas coisas erradas, coisas que não estavam sendo praticadas da forma que era para ser praticada. Ele sabia que o cristianismo não era para ser daquela forma, ele entendeu que a igreja, os papas, os líderes da igreja estavam abusando do poder eclesiástico, estavam abusando, estavam enriquecendo, eles eram para viver de maneira de os padres não terem esposas e, né, viver uma forma de celibato, mas esses padres na verdade pregavam isso, mas não viviam, eles tinham as mulheres, tinham filhos, então era uma coisa mais de poder do que de religião. Então Martim Lutero, vendo essas coisas, ele não se agradou disso, ele se indignou pelo momento que a igreja estava vivendo, pelaquela fase, e não só Martim Lutero, como outras pessoas de outros povos, porque eles eram dominados pela Igreja Católica, de certa forma, pelo medo de ir para o inferno e tal. E a Igreja Católica estava tendo muita corrupção dentro do clero, dentro dos padres ali, e muitas outras coisas que às vezes a gente não sabe, mas a gente imagina, talvez muita prostituição, coisas do tipo. E Martim Lutero, quando ele entrou para ser um monge, ele queria buscar o que era verdade, ele não queria ser mais um religioso e tudo. Então foi onde ele começou a criticar a igreja. E ele, como um monge católico, ele dentro da igreja católica, querendo criticar a igreja, para que a igreja melhorasse, para que a igreja mudasse, ele teve confrontos com a igreja. Ele teve um momento que ele era um estudioso, então ele estudou o latim, então ele conhecia muito bem a língua, e ele achava que aquilo não estava errado, os cultos da igreja serem feitos em latim, e as pessoas nem falavam aquele idioma, não entendiam o que estava sendo dito, e as pessoas não tinham a Bíblia para ler na sua própria língua. A Igreja Católica dominava essa parte, né, de não permitir que as pessoas lessem a Bíblia. Até hoje, na verdade, é assim, eles não permitem que o fiel deles tenha um acesso à Bíblia completa, eles mesmos são quem interpretam a Bíblia, assim, a forma deles pensar. E Martim Lutero sempre achou isso muito errado. Então ele tentou trazer questionamentos. Então naquela época a forma deles discutir esses problemas eram escrevendo, e ele escreveu algumas teses, alguns pontos que ele achava que não estava correto, e ele afixou essas teses dele na porta de uma igreja em Wittenberg, um castelo de Wittenberg que tinha lá. Ele botou lá as 95 teses. E ali ele estava propagando as teses dele para que as pessoas pudessem debater e saber ser conhecida. Uma das teses dele naquela época ali era confrontando o Papa, porque o Papa estava pedindo muito dinheiro para o povo em forma de indulgência, né? Eles estavam buscando dinheiro para poder construir a Basílica, né, a igreja lá em Roma, a Basílica de São Pedro. Então era uma igreja enorme e tudo, e eles queriam muito dinheiro, e com isso eles começaram a vender indulgência, dizendo que o povo precisava de pagar, e quando a moedinha caía dentro do gasofilácio lá, uma alma saía do purgatório e tal.
Então, assim, Martinho Lutero achava que isso não era certo, estava errado, esse ensinamento, e a Igreja Católica, como sempre, muito rica, essa Basílica de São Pedro era cheia de ouro, muito grande, tudo, e o povo muito pobre, o povo não tinha nada, quase nada, e isso indignou Martinho Lutero. Então ele fez essas teses, e uma dessas teses dele, acho que 86, se não me engano, ele fala assim, o padre, a Papa, por ser tão rico, porque ele não usa o dinheiro dele para construir a igreja, em vez de ficar pedindo o dinheiro do povo nas indulgências. Então, essas coisas confrontou muito a igreja, a liderança, e a liderança chamou ele e falou, não, você vai ter que se retratar. Então, ele foi convocado para se retratar, mas ele falou assim, não, eu não vou me retratar, se a Bíblia me mostrar o contrário, se eu estou errado, me mostra pela Bíblia, se eu estiver errado, eu me retrato. E ninguém conseguiu mostrar para ele que ele estava errado através da Bíblia, então eles pegaram e excomungaram ele, né? Mas já teve outras pessoas que tentaram reformar a igreja, mas não foram para frente. Mas o Martinho Lutero teve uma ajuda especial, porque nessa mesma época que Martinho Lutero vivia, também teve um homem chamado Johann Gutenberg, acho que é Johann Gutenberg, ele criou a prensa, que hoje a gente tem a imprensa, devido a essa época que ele começou a produzir coisas no papel, prensando, e isso começou a propagar mais fácil. Então as ideias de Martinho Lutero foi propagada por vários outros lugares, porque nessa época ele começou a prensar ou a imprimir aquilo que ele pensava, e outras pessoas mais de longe dele ficou sabendo do que ele estava falando, dessa luta contra a igreja. E aí as pessoas, não só os pobres, mas os ricos também, as pessoas que eram latifundiários e tudo, as pessoas que não eram religiosas, mas eles queriam se libertar do domínio de Roma, eles acharam a ideia legal, falaram, vamos aproveitar isso e vamos ajudar esse cara para poder a gente sair do domínio de Roma, porque o povo queria ser dono do seu próprio nariz, digamos assim. Então, Martinho Lutero era um alemão, então quando ele foi perseguido, o pessoal excomungado da igreja, o pessoal queria matar, e essas pessoas ricas pegaram e esconderam ele e tudo. E nesse tempo que ele ficou escondido ali, ele não tinha o que fazer, ele começou a ler a Bíblia bastante e escrever e tal. E uma das coisas importantes que ele fez nesse momento foi de traduzir a Bíblia para o idioma do alemão. Ele traduziu diretamente, porque ele falava latim, então ele traduziu diretamente para a língua local. E ele não só traduziu para o alemão, mas ele procurou entender, porque tinha vários dialetos alemães, ele pegou e unificou, foi pegando partes de um de outro, para poder fazer uma língua comum ali, para que as pessoas todas entendessem a Bíblia. Então ele passou esse tempo de reclusão escondido, escrevendo, e ele conseguiu traduzir, e isso chegou na mão das pessoas, e as pessoas começaram a entender, e os pontos mais importantes da reforma protestante, que Martinho Lutero sempre pregava, era que as pessoas tinham que ter a Bíblia na própria língua, saber eles mesmos lerem, né, eles ter o acesso direto às escrituras dele. E essa época que ele estava vivendo era a época do Renascimento, então as pessoas estavam pregando sobre o conhecimento, o homem tinha o poder de conhecer, de entender, não era só a igreja que, né, eles não queriam mais que a igreja ditasse as regras, mas o homem teria o poder de poder conhecer, de poder ir atrás das respostas. Então isso bateu de frente com o poder da nobreza, da nobreza religiosa, dos padres, né? Então, assim, há alguns outros países também, como a Inglaterra também aproveitou esse momento para se desvencilhar de Roma, porque também eles não estavam aceitando, não queriam mais ficar sob a égide de Roma. Então eles também, foi nessa época também, depois que surgiu logo o movimento anglicano, e o rei largou do domínio de Roma, e várias outras pessoas foram deixando o Império Romano de lado e aproveitando e ficaram ricos, porque também eles tiraram que Roma tinha muita propriedade, todos esses países, Roma tinha terras, tinha ouro e tudo, e quando as pessoas foram largando o domínio de Roma, eles foram pegando de volta esses dinheiro, essas propriedades, as pessoas foram ficando ricas. Então, por isso que essa reforma protestante, ela foi muito importante, ela aconteceu porque não foi só uma reforma religiosa, não foi só a questão religiosa. Martinho Lutero realmente estava buscando algumas questões mais religiosas, mas as pessoas já estavam vivendo sufocado, né, com tudo que a Igreja Católica vinha fazendo. Então, quando foi em outubro de 1517, Martinho Lutero apregou essas teses dele lá em Wittenberg, e dos pontos
importante que ele trouxe da reforma, que a gente fala até hoje sobre isso, ele deixou a gente chamar as 5 solas, que é a sola scriptura, solus Christus, solo gratia, sola fide, solo Deo gloria. Que seria o que? Somente a Escritura, somente a Cristo, só a graça, só a fé e somente a Deus a glória. O que ele queria falar com isso? Que era somente pela Escritura, a única autoridade sobre a nossa vida, a autoridade para que a gente tivesse conhecimento das coisas que Deus queria que a gente soubesse, era pela Bíblia. A autoridade da Bíblia era a maior autoridade, não a igreja papal. Então ele estava falando somente a Cristo, era que é só através de Cristo, né? A Bíblia já fala isso para nós, que Jesus Cristo é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, e não é a igreja que vai levar a gente para lugar algum, é somente a Cristo mesmo. Então, somente a graça, é porque é pela graça, né? Ele enfatizou bastante isso, que não precisa você pagar, né? Não precisa você pagar indulgência, ou pagar penitência, ou caminhar com a cruz nas costas, ou nada desse tipo. Ficar subindo escadaria de joelho, essas coisas. Nada disso vai te levar ao céu. Nada disso vai pagar, sabe, a sua entrada, digamos assim, no céu. É somente pela graça, somente pela graça. E a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala que é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, é somente pela graça também. E ele falou que é só pela fé. A gente tem que acreditar, em crer. O nosso sacrifício, digamos assim, é em acreditar que o sacrifício de Cristo é verdadeiro, foi honesto e é correto. Então, é somente pela a nossa fé em Jesus Cristo, não é pelas nossas obras, não é pelo que eu dou de dízimo, de oferta, não é pelo que a gente pratica. É isso que ele estava dizendo. Porque as pessoas, às vezes, ele mesmo acreditou nisso, que ele precisava se penitenciar para poder receber o perdão de Deus, e não era isso. Então, quando ele começou a entender isso, ele trouxe esses pontos principais, e ele disse que era somente pela graça, somente a Deus a glória. Então, assim, os homens, eles sempre buscam poder e glória e tudo, e naquela época não era diferente, e ele falou, não, a glória é de Deus, se alguém tem que receber glória, é glória para Deus. Então a Reforma Protestante foi um movimento muito importante para o mundo, para o cristão, trouxe um conceito de você poder ser dono da sua própria nariz, como digamos assim, as pessoas começaram a poder, sabe, comprar e vender, ter comércio, sem aquele medo de... A igreja sempre batia em cima disso, que você não podia... cuidado com o pecado da usura e tal. Então, assim, começou ali também, de certa forma, crescer essa parte comercial também, quando eles se libertaram da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, nesse momento lá, ela tinha esse domínio sobre tudo, né? E era um domínio sobre o medo, o medo das pessoas ir para o inferno. Então, essa pregação, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Até hoje ainda tem muitas igrejas que ainda pregam, infelizmente, sobre isso. Ficam pregando o medo das pessoas de não ir para o céu e tudo, então chamam as pessoas para se converter ao Evangelho, ir para a igreja, tudo isso está errado. As pessoas têm que saber que se um dia a gente vai para o céu, vai encontrar com Jesus, é pela graça de Deus, é somente pela graça, é somente pelo sacrifício de Cristo, é só através de Cristo. E a gente vai achar essas respostas e buscar esses entendimentos só na Bíblia, e a gente tem que entender a Bíblia, como Martinho Lutero, e a gente precisa ler na nossa língua. E o culto precisa ser daquilo que a gente entende, que um culto tem que ser racional, né? Então, Martinho Lutero foi um homem, dentro da sua limitação, e trouxe muitos benefícios para nós. Acho que um instrumento que Deus usou para abençoar o mundo, né? E foi bom. Foi bom ter esse homem com essa mente aberta, que ajudou a mudar a humanidade, que a gente possa aprender com os acertos dele, com os erros, e crescer, e como igreja melhorar mais e mais. Essa é um pouco da história, um resumo sobre a Reforma Protestante. Deus abençoe.